Boa tarde, pessoal, tudo bem? Um bom começo de semana para todos vocês. Essa semana eu gostaria de hoje, quarta-feira e sexta-feira, falar para vocês sobre a Bíblia. O tema central meu seria a necessidade de conhecer a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, não é uma literatura qualquer, mas é uma literatura, é um livro sobre o qual nós temos necessidade de conhecer. A Bíblia é como se fosse um manual que vai nos orientar numa viagem segura e tranquila. E essa viagem segura e tranquila é a nossa passagem por essa vida. E esse livro, esse manual, contém as orientações. Salmo 32:8 fala isso, que Deus providenciou esse guia para que o homem possa bem viver. Conhecer a Bíblia é necessário para se ter um modo digno de vida. Todos nós queremos ter uma vida digna, não queremos? Então a Bíblia ensina isso. Porque a conduta que a Bíblia nos ensina, a conduta que a Bíblia coloca diante de nós, a conduta que ela apresenta para o cristão, ela está apropriada à prática. Então, é uma conduta que ensina o que é bom, como deve ser e como deve ser feito. Paulo, escrevendo uma carta, numa das suas cartas para Timóteo, ele disse assim, que toda a escritura, quer dizer, toda a Bíblia, é útil para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Isso significa o quê? Significa que se nós tivermos uma conduta pautada pela Bíblia, praticarmos o que a Bíblia fala que devemos praticar, nós vamos ter um modo digno de viver. Porque a Bíblia mostra o caminho certo, mostra o caminho errado, treina e habilita a nossa conduta, nos habilita, nos prepara para a conduta correta. Outra coisa que eu queria destacar, que além de conhecer a Bíblia para viver de um modo digno, devemos conhecer a Bíblia para servir ao Senhor, porque o Senhor é o dono da Bíblia. O Senhor é quem escreveu a Bíblia. Paulo, escrevendo a alguns crentes da Galácia, ele falou assim: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Conhecer a Bíblia é nos prepararmos para servir a Cristo. É isso que Paulo está dizendo, que ele persuade os homens para servir a Deus. Não para qualquer outra coisa, mas para servir a Deus. E como é que é servir ao Senhor? É praticar a generosidade, a bondade, a fidelidade, a lealdade, a paciência, o domínio próprio. Isso é que é servir ao Senhor. E Paulo ainda diz: não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Quando nós estamos praticando a beneficência, estamos ajudando as pessoas que precisam,
estamos ajudando os necessitados, Deus está se agradando disso e nós estamos com isso servindo ao Senhor. E o terceiro ponto que eu gostaria de abordar com você é que nós devemos conhecer a Bíblia para conhecer a Deus. Todo cristão é chamado para conhecer a Deus. Olha, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós nos damos como a pessoa, quando nós gostamos da pessoa, o que é que nós fazemos? Procuramos cada vez mais conhecer a pessoa, não é isso? Então, assim deve ser com Deus também. O conhecimento de Deus traz alegria para a gente, traz paz, traz felicidade interior. A palavra de Deus em Provérbios diz assim: se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então vejam bem, precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia para viver de modo digno, para servir ao Senhor e para conhecer a Deus. O estudo da Bíblia é indispensável para o cristão. Todos nós que somos cristãos devemos nos empenhar no conhecimento e no estudo da Bíblia. Vamos fazer isso? Sozinhos, em grupos, em pequenos grupos, não importa. Vamos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Convido você a fazer isso. Convido você a comunicar esses estudos com seus amigos e convido você a convidá-los a se inscreverem no meu canal também, tá bom? Um abraço e até quarta-feira.